Olá, meus caros! Hoje vamos trazer assuntos de curiosidades para você. Bora pro vídeo. Nos confins da Terra, onde o calor do Sol castiga o solo e a areia dança ao sabor do vento, existem vastas extensões de deserto que, em tempos imemoriais, foram oceanos profundos e vibrantes. Essas regiões áridas, que hoje parecem estéreis e desprovidas de vida, guardam em seu seio um passado rico e fascinante. Uma história que se desenrola ao longo de milhões de anos, marcada por transformações climáticas e geológicas que moldaram o planeta. Imagine um mundo onde as ondas do mar se quebravam suavemente nas costas de continentes que ainda estavam em formação. Os oceanos eram vastos, repletos de vida. Corais coloridos se entrelaçavam em recifes exuberantes, enquanto cardumes de peixes brilhantes nadavam em águas cristalinas. As primeiras formas de vida, como os trilobitas e os amonites, prosperavam em um ambiente aquático que parecia infinito. A biodiversidade era tão rica que os oceanos se tornaram o berço da evolução, um laboratório natural onde as espécies se adaptavam e se diversificavam. Com o passar do tempo, no entanto, o clima da Terra começou a mudar. As placas tectônicas se moveram, erguendo montanhas e formando novas terras. A atividade vulcânica alterou a temperatura do planeta, e os ciclos de glaciação e descongelamento começaram a moldar o ambiente de maneiras que ainda estamos tentando entender. Esses fenômenos naturais, combinados com a variação na inclinação do eixo da Terra e na sua órbita ao redor do Sol, provocaram mudanças drásticas nos padrões climáticos. Os oceanos começaram a recuar, deixando para trás leitos marinhos que, em um passado não tão distante, eram o lar de uma diversidade incrível de vida. Um desses lugares é o deserto do Saara, que em sua juventude era um mar tropical. O que hoje são dunas de areia e rochas áridas, um dia foram as águas mornas de um oceano, onde peixes exóticos e criaturas marinhas nadavam em harmonia. Vestígios fósseis encontrados na região revelam que há cerca de 250 milhões de anos, o Saara era um ambiente vibrante, cheio de corais e peixes. Os cientistas descobriram fósseis de criaturas que habitavam essas águas, como os grandes peixes predadores, que nadavam em busca de alimento, e as pequenas criaturas que se escondiam entre os recifes de corais. À medida que os oceanos recuavam, o clima do Saara começou a mudar. As chuvas que antes alimentavam a vida marinha tornaram-se escassas, e a vegetação que um dia floresceu ao longo das costas começou a desaparecer. A terra se tornou árida, e o que antes era um ecossistema rico em biodiversidade se transformou em um deserto implacável. A fauna e a flora que habitavam o Saara adaptaram-se a essas novas condições, mas a diversidade que existia nas águas tropicais nunca mais seria a mesma. As espécies que sobreviveram foram aquelas que desenvolveram características que lhes permitiram suportar a escassez de água e os extremos de temperatura. Gostando dos nossos vídeos? Canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Outro exemplo fascinante é o deserto de Atacama, no Chile, que também carrega em sua história os ecos de um oceano. Este deserto, considerado um dos mais secos do mundo, foi uma vez uma vasta extensão de água salgada. Os sedimentos encontrados na região revelam que há milhões de anos o Atacama era o lar de uma rica fauna marinha, incluindo moluscos e crustáceos. Com o tempo, a atividade tectônica e a mudança climática transformaram esse ambiente aquático em um deserto árido. O que restou foram camadas de sal e sedimentos que contam a história de um passado aquático. As teorias científicas que explicam essas transformações são complexas e multifacetadas. A tectônica de placas, por exemplo, desempenha um papel crucial na formação de desertos. À medida que os continentes se movem e se rearranjam, eles podem bloquear as correntes oceânicas, alterando os padrões climáticos e causando secas prolongadas. Além disso, a mudança na temperatura global e a variação nas concentrações de gases de efeito estufa influenciam diretamente o clima da Terra, levando a ciclos de secas e inundações que moldam a paisagem. A conexão entre o passado e o presente desses ecossistemas é profunda. Os desertos que hoje conhecemos são resultado de milhões de anos de evolução e adaptação. As espécies que habitam essas regiões áridas, como cactos, arbustos resistentes e animais adaptados à falta de água, são testemunhas da luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Esses organismos desenvolveram estratégias únicas, como a capacidade de armazenar água ou a habilidade de se esconder durante os períodos mais quentes do dia.
Além disso, a presença de fósseis em desertos como o Saara e o Atacama oferece uma janela para o passado. Esses vestígios nos permitem entender como a vida se adaptou e evoluiu ao longo do tempo, e como as mudanças ambientais moldaram a biodiversidade. A paleontologia, o estudo dos fósseis, é uma ferramenta valiosa para os cientistas que buscam decifrar os mistérios da evolução e das transformações climáticas. Mas a história não termina com a extinção de um ecossistema. Os desertos também têm seu próprio ciclo de vida e evolução. À medida que as condições climáticas mudam novamente, há a possibilidade de que esses ambientes áridos possam se transformar uma vez mais. O aquecimento global, por exemplo, está causando alterações nos padrões de precipitação e temperatura, o que pode levar a um aumento da desertificação em algumas áreas, enquanto outras podem experimentar um ressurgimento da vegetação. A relação entre os oceanos e os desertos é um lembrete poderoso de que a Terra está em constante transformação. O que hoje é um deserto árido pode, em um futuro distante, voltar a ser um ambiente vibrante e cheio de vida. Essa ideia nos conecta não apenas com a história da Terra, mas também com a nossa própria existência. Somos parte desse ciclo interminável de transformação, e nossas ações têm o poder de influenciar o futuro do planeta. Portanto, ao caminharmos por um deserto, é importante lembrar que sob nossos pés existem os ecos de um passado marinho, um mundo que um dia foi cheio de vida e cor. Cada grão de areia, cada rocha, carrega consigo a memória de oceanos que foram e a promessa de que a Terra, em sua infinita sabedoria, continuará a mudar. E assim, a história dos desertos que foram oceanos se entrelaça com a nossa própria história, convidando-nos a refletir sobre a fragilidade da vida e a beleza da transformação. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.